gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Continuando ainda falando das minhas leituras do mês de janeiro, o sexto livro que eu li este mês foi este aqui, Os Transparentes, do Onjak. Então tá aqui, Companhia das Letras, exemplar do professor, né? Porque este livro eu peguei emprestado da biblioteca, que como se não bastasse eu ter centenas de livros aqui ainda em casa ainda para ler, eu ainda pego o livro da biblioteca. Isso deve atrasar um pouco a minha meta de leitura, né? Para quem não viu, tá linkado aqui embaixo o vídeo onde eu falo qual é essa meta. Tá no vídeo de meu balanço literário de 2013 e eu falo isso logo no começo do vídeo. E também comecei a pegar livros na biblioteca no finalzinho do ano passado, inspirada por um vídeo da Juliana Brina, do canal Pintacilgo. Tá linkado aqui embaixo também esse vídeo, onde ela faz uma reflexão assim muito interessante sobre uma série de coisas, principalmente falando sobre o consumismo, né? E eu cheguei à conclusão que não dá para eu querer sair comprando todos os livros que eu quero, ou todos os autores que eu quero conhecer. Então pegar da biblioteca é uma boa opção, né? Eu fiz isso minha adolescência toda e é muito legal. Eu não pretendia começar por esse livro do autor, né? Eu não conhecia ele, vinha conhecer assistindo aos vídeos da Denise Mercedes e também da Inês Books, né? As duas gostam bastante dele e os vídeos em que elas falam dele são bastante instigantes, né? Levam realmente à vontade de se conhecer o autor, que eu imaginei que seria um estilo que eu iria gostar. Eu tenho dele em casa Os da Minha Rua e o Depois o Medo, mas eu vi lá na biblioteca esse exemplar aqui novinho, então acabei não resistindo. Esse livro ele é de 2013 e foi premiado com o prêmio literário José Saramago. Onjak ele é um jovem escritor angolano, ele é de 1977. Ele tem formação em sociologia e uma coisa que eu não sabia é que atualmente ele mora no Rio de Janeiro, ele mora no Brasil. Então assim, eu já vou começar falando que foi uma estreia muito boa. Eu gostei muito do livro, gostei muito do estilo narrativo dele, né? Esse livro aqui, ele é difícil falar sobre sobre qual é a história desse livro, sobre o que o livro vai falar. E ele também não tem assim um personagem principal. Na verdade são vários personagens, são vários tipos diferentes, a grande maioria são pessoas assim, do povo, pessoas pobres, né, vivendo ali num determinado lugar, num prédio em mau estado de conservação. E tem um outro foco, tem outros personagens assim que seria outro foco narrativo, que são os políticos, né? E mais ou menos para tentar explicar sobre o que vai falar a história, o governo ele acabou fazendo uma concessão para que algumas empresas explorassem petróleo ali em Luanda, né? Então alguém divulgou ali que existia petróleo no solo de Luanda e o governo cedeu essas concessões, permitindo com que todo o solo de Luanda fosse perfurado, né? E eles estimularam as pessoas, né, assim, as pessoas do povo a permitirem que essas escavações, essas perfurações fossem feitas em suas casas, nos quintais de suas casas, porque dizia que o quintal que tivesse petróleo, a pessoa ia ganhar algum dinheiro, né? Então vai ter o lado ali que questiona tudo isso, né? Se realmente essas escavações todas não vão trazer algum perigo para a população, né? Mas não é isso que importa para os políticos, né? Então basicamente vai focar um pouco nisso, mas não só nisso. E os personagens são os mais variados possíveis, né? E muito interessantes, todos eles, a grande maioria. Ele tem um estilo narrativo assim, muito fluido, tá? Ele tem uma escrita bastante poética, toda entremeada, é muito diferente, né, daquilo que a gente está acostumada, porque como ele é angolano, ele mistura muito aquelas palavras africanas. Então esse estilo me fez lembrar um pouco o livro do Mia Couto que eu li, né? Me lembrou um pouco o estilo do Mia Couto,
porque ele entremeia essas palavras ali africanas, mas depois eu só fui descobrir no final do livro que tem um glossário, né, explicando o significado dessas palavras, mas mesmo que eu não tenha descoberto isso antes, a gente consegue compreender o significado das palavras pelo contexto, né, e tem muitas delas que acabam se repetindo, mas eu gostei muito, eu pretendo conhecer outros livros do autor. Ele tem uma narrativa, como eu falei, poética, ao mesmo tempo divertida, a história é muito boa. Eu notei também assim alguma influência, alguma coisa um pouco parecida com alguns livros do Saramago, talvez por essa narrativa um pouco poética, né? Apesar de que eu acho o Saramago bem mais. E também vi um quesinho ali do realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques. Não estou querendo dizer com isso, né, comparando ele com o Mia Couto, o Saramago e o Gabo, que ele tenha tentado ali copiar o estilo, né? Eu acho que quando um escritor ele deliberadamente tenta copiar um estilo de um autor ou de vários, acaba ficando uma coisa muito forçada e o resultado não é legal. E não é o que acontece aqui, né? O resultado é muito bom, resultou numa narrativa bastante fluida, bastante gostosa, e eu com certeza vou ler outros livros aqui do autor. Eu até tenho um pouco de dificuldade em encaixar esse tipo de literatura, se isso é literatura africana, se é literatura portuguesa, né? Eu não sei. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, provavelmente eles têm muito acesso à cultura brasileira lá, né? As pessoas elas acompanham as telenovelas brasileiras lá em Luanda, pelo que ele fala aqui. E ele até cita o Odorico Paraguaçu em pelo menos 3 vezes no livro. Muita gente não conhece, né? Mas Odorico Paraguaçu do Bem Amado do Dias Gomes. E é impressionante como Luanda se parece com o Brasil, principalmente naquela parte em que ele vai colocar ali as falcatruas do governo, né, a maneira dos fiscais agirem. Luanda é o Brasil, né? Eu até pensei, pô, será que não é uma certa influência que ele tá aqui no Brasil e lá as coisas não são bem assim? Mas eu me lembrei que em 2006, eu li esse livro aqui do Pepe Telas, junho de 2006, que é o Jaime Bunda, Agente Secreto, né, como uma alusão ao James Bond. E o Pepe Tela, ele também é angolano. Eu não me lembro muito desse livro, faz muito tempo que eu li, mas eu me lembro que uma coisa que me chamou a atenção foi como Luanda é bem parecida com tudo que acontece aqui, né? Então, se ele mudasse ali o foco narrativo falando que isso aqui se passou, sei lá, em São Paulo, no Rio de Janeiro ou qualquer cidade aqui do Brasil, ficaria completamente verossímil, e é isso mesmo. Então é isso. Quem leu, comentem o que acharam, né? Alguns outros livros do autor que vocês leram indicam também. E é isso. Deixa eu ver o que eu selecionei aqui. Eu acho que só uma frase aqui que eu vou falar, só pra mostrar esse negócio aí da semelhança, né? Quer dizer que já se pode falar de quanto? Sim, sempre se pode falar de quanto, meus amigos. Estamos em Luanda, então aqui as coisas também são assim, né? Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Deixem aqui seus comentários. Vamos falar sobre esse livro, sobre o Ondiaki. E eu volto depois para encerrar o mês de janeiro com a minha, finalmente, última leitura do mês, tá bom? Até mais!